Exercício 3, pronto, vou mandar para o WhatsApp. Já está aí no WhatsApp, professor. Tá bom. Tem um monte de rabisco ali, mas eu sei que tu tá falando de novos eixos e tudo mais. Eu recomendaria, tá, João? Fazer Não maior. para mim, para o seu professor, que tu faças um desenho maior, tá? Ok. Eu ainda sou um pouco novo, mas teu professor já deve estar com o olho bem estragado já. Um bloco de massa M descansa no plano inclinado, o ângulo teto horizontal. Segue que o coeficiente de atrito estático entre o bloco e o plano isso aí é bem interessante. Se eu não me engano, a gente vai achar alguma relação com tangente. Eu só não lembro se é igual, eu acho que é igual. Foi o que você achou, né? Igual aqui. Agora que eu vi. É isso aí. Mas não é, eles dizem que é D. Que é qual? A D. A D maior igual que tangente θ? Eu estive a tentar fazer as contas, supostamente ser o que fazia sentido de forma ao objeto estar parado. Não percebo muito bem como é que eles Só chegaram. que. Perfeito. A questão é que tu achou o tangente, ótimo. Agora vamos pensar por que é maior, né? A gente tá Eu falando. estive a tentar chegar à conclusão que ele era igual, que era uma questão de se anularem as forças. A força que era feita pelo atrito e a força do peso em X, que era de se anularem, elas anulam-se quando é igual. Teoricamente, para mim, se aquele valor de tangente fosse maior, então o corpo teria a andar para trás. Foi mais ou menos essa a minha conclusão, mas tem que ter algum erro aí no meio. A ideia é essa mesmo. Era o que eu ia te falar. Eu acho que eu até falei sobre isso na outra aula, não sei se foi pra ti. Não, não chegamos a estudar esta parte. Mas é que no slide tem isso feito. Nossa, não foi mesmo contigo? Não lembro com quem foi, então. Vou até te mostrar isso no slide, só um segundo. Deixa eu abrir aqui. É assim, naquela resolução do Tipler que o professor me enviou, eles têm lá mais ou menos a explicação deles, mas eu também não percebi muito bem. Se o professor quiser, eu tenho aqui, posso tirar uma foto e envio, para o professor não ter que estar aqui a abrir estas folhas todas. Ô, João, ia pedir que você falasse um pouco mais devagar, tá? Que às vezes eu me perco. Ok, pois, eu sei que a pronúncia é diferente. Acho que até o pessoal de Portugal, né? Acho que você fala um pouco rápido, mas é bom, é bom. Pelo menos. Eu tenho aqui aberta a resolução do Eu já achei, não se preocupe. e se o Deixa eu professor quiser, eu colocar. tiro uma foto e mando-lhe o que eles fizeram. Não, eu só quero te mostrar que isso faz parte da teoria. Ó, a solução que ele encontra a tangente aqui. Ó. Só que ele encontra igual, né? Isso que é bem curioso. Pois é esquisito, eu também cheguei a essa conclusão, mas. Pois é. Esse aqui saiu diretamente desses livros, Halley, Tipler, essas coisas. Na iminência do deslizamento. E ele colocou atrito estático aqui. Que é o que nós estamos, só que ali metem o S por ser inglês, mas é a mesma Pois coisa. é. Bem, vamos ver se a pergunta é a mesma que aquele caso. Ali está na iminência. Eu posso enviar aí para o professor Pode sim. aquele livro das resoluções, o que é que eles fizeram para o professor ver se aqui também, às vezes assim, dá para perceber algum pormenor diferente. Claro. Talvez seja uma questão mais filosófica do que qualquer coisa. Do que física. Sim. Pode enviar. Pronto, já está no WhatsApp. Vamos ver. Aqui ele chega em menor. Usa o Mac, vou te ensinar a bater um print no Mac. Command Shift. Eu não uso o Mac, mas eu já ouvi dizer que é Command Shift 3. Aí tu consegue fazer um retângulo. É verdade, está Tipo, aqui já. Aí simplesmente copiar e colar. Beleza. Mas vamos ver o que ele fez aqui. As forças agindo no bloco normal. MG, aquela velha história, né? Professor, eu estou a ver a partilha do slide. Sim. Deixa eu pôr aqui. Tava até te mostrando ali sobre o Command Shift 3. Pronto, já tá aqui. Dividindo a equação, substituindo F. Isso aqui. Atrito estático menor ou igual ao coeficiente de atrito estático. E bem, isso é verdade. Porque é aquilo que tu falou mesmo, né? Que a força de atrito estático ela vai se adaptando, certo? Certo. Eu acho que é isso que ele quer dizer aqui, né? Porque lá naquele problema, veja, o problema que eu mostrei no slide estava na eminência. Na eminência.
de começar o movimento. A iminência de começar o movimento é quando a força está igual à força de atrito, entendeu? Força que está ali causando o eventual movimento. Quando está igual à força de atrito. Então, porque até no próprio slide estava escrito eminência, lembra? Sim. E aqui no teu caso não é eminência, aqui no teu caso é todas as situações possíveis. A pergunta deixa meio claro isso. Ó. Aqui, ó. Cadê? Aqui. Ele em nenhum momento fala, o bloco está na eminência de se mover. Não fala, certo? Certo. Então daí acontece aquele evento, né, importante que também está no slide. Cara, eu tenho certeza que eu mostrei para você. Isso aqui eu lembro de ter visto, foi a última pessoa que eu dei aula de física. Olha só, quando você tem um objeto parado, sempre que você aplica força, pela própria terceira lei de Newton, ele vai, se ele continuar parado, né, ele vai voltar para você a mesma força, né, em especial. Então, digamos que você esteja empurrando uma geladeira, e a geladeira continua parada porque ela está muito pesada. Tudo bem, você está aplicando uma força alta ali. Agora, se uma criancinha querer empurrar, a força que ela está aplicando é menor. Porém, a força que o objeto está respondendo, a força de atrito no caso, que mantém o objeto parado, tem que ser igual. Ele está parado. Imagina que o aparelho, né, a geladeira no caso, ela voltasse contra o bebezinho a mesma força que está voltando contra ti. Não ia ser o bebezinho jogado para longe pela geladeira? Sim. A força é maior no teu caso, né? Então essa é a ideia. A força de atrito estático ela vai se adaptando. Até um limite. Até um limite, exatamente. Tem até o gráfico desse limite aqui, como ele é linear. Sim, e que depois, quando a outra é cinética, é que já não é linear. Isso, ó. Você vai, ao passo que você vai aumentando a força aplicada, que é aqui o eixo X, né? O F de força aplicada aqui é o eixo X. A força de atrito estático cresce linearmente, até que chega no ponto máximo de atrito estático aqui. Essa é a força que a gente calcula normalmente nas nossas contas, quando a gente coloca o igual, tá bom? É essa força máxima aqui, com o coeficiente de atrito estático no seu valor máximo. Por isso que quando a gente vai fazer uma conta de cinético é sempre menor, porque olha só, aqui é o caso da força de atrito estático, que é sempre maior do que a força de atrito cinético, que está aqui. Tá vendo? Então é por isso que ela tem que ir se adaptando, ela é sempre menor ou igual. A força de atrito estático é sempre menor ou igual que esse valor. Esse valor é o máximo. Então por isso que tu tinha que ter colocado menor ou igual. Porque ele não estava falando na eminência do movimento. Na eminência é igual. Mas para qualquer situação, é menor. Menor ou igual. Ok? Ok, já percebi. Percebeu? Que bom. Legal. A gente às vezes, né, acha que, pô, aquela força de atrito é sempre aquela e acabou. Não é. Não Porque é. se fosse, Depende meu, da eu força empurro aplicada. fraquinho, o negócio ia me empurrar, porque a força que ele vai contra é sempre a mesma? Não. Ia ser muito estranho se fosse. Muito bem. Vamos fazer outra ali. Qual que tu queres ver ainda na tua lista? Assim, agora era, por mim era algum assim que o professor fosse escolhendo. Eu estava aqui um bocado com esta dúvida. Às vezes, se houver assim algum conceito que o professor ache que seja assim às vezes mais abstrato nesta parte dos atritos, ou isso seria de pegar nele. Se não, caso contrário, podemos avançar para a conservação de energia e para as energias. É conforme o professor achar melhor. Eu acho que a gente devia pelo menos fazer um probleminha de atrito. Pronto, então o professor escolheu um e eu vou resolvendo aqui. Certo, vamos ver algum dessa tua lista. Eles parecem bem teóricos na tua lista. Assim, depende, que eles começam, os primeiros exercícios são sempre esses que são os conceptual, que são mais de conceitos, depois eles dividem os exercícios assim por várias, como é que eu vou dizer, várias metodologias, digamos. Tem alguns mais conceituais, tem outros das estimativas, tem Eu várias queria que coisas. tivesse um só com uma cordinha segurando, um atrito, os problemas do tipo do Halliday. Mas já que o teu professor gosta desse livro, né, talvez... Mas se o professor andar mais para a frente, provavelmente já lhe vai aparecer isso, que isto aqui tem tantos exercícios, tantos exercícios. Tu diz, é? Vamos ver. Olha, esse problema aqui da figura é interessante. Nossa, os enunciados longos. Tá, eu Isso é acho que que é eu chato, a quero... única coisa que eu não gosto neste livro é os enunciados, principalmente para quem não é assim tão bom em inglês. Bem, vamos esses 5 aqui. O exercício número 5. Vamos ler aqui. Um dia de gelo no inverno, o coeficiente de atrito entre os pneus de um carro e a estrada é reduzido pela metade. Por isso que é perigoso dirigir no gelo, né?
É que nem quando joga Mario, né? O Mario fica escorregando lá. Né? Como um resultado, a velocidade máxima que a curva de raio R pode ser satisfeita é a mesma de um dia seco, reduz 71%, reduz 50%, reduz um valor ali inesperado. Bem, ele está perguntando uma coisa muito interessante. Quando a gente está fazendo uma curva, a gente está fazendo um movimento circular. Claro que a gente não vê o círculo, mas a ideia é essa, né? Seu carrinho está aqui e a gente quer dar a curva para uma outra rua. Aqui é um movimento circular. E o que acontece? Tem uma força para que o movimento seja circular, que é a famosa força centrípeta. É aquela história até de que numa curva existe sempre aceleração, mesmo que a velocidade seja constante. Exatamente essa história. Então, se ele está se mover ali, pode estar com a velocidade constante, mas vai ter essa força. Essa força que faz ele, por exemplo, não ir para a tangente, bater o carro, ir para fora da estrada, etc. Porque a velocidade dele nesse ponto é para cá mesmo. É a aceleração que está para cá, puxando ele para o centro. Percebe? Sim. Muito bem. Então, bem, nós sabemos, pela segunda lei de Newton, que o somatório das forças que agem sobre o objeto tem que ser igual a massa vezes a aceleração. Mas essa força aqui, a força centrípeta, ela não é uma força natural que age sobre o objeto. Ela é a resultante. Ela que é a resultante. Ok? Então, até eu gosto, pelo menos com meus alunos de secundário, gosto de chamar isso aqui de F de R, porque eles não gostam do símbolo de sigma. Aqui eu acho bom mostrar que a resultante é justamente a força centrípeta. Ok? Certo. Mas daí surge a pergunta prática. Qual é a força centrípeta aqui na realidade? É a força normal? É a força peso? É a força do motor? Quem que é essa força aqui, né? Pois. Bem, é a força que te mantém na curva. Daí que vai ao encontro do que o enunciado estava falando, né? Que se tem gelo, o atrito diminui. E isso causa, né, que nessa curva de raio R você tenha uma diferença no valor ali do que ele está falando aí? O resultado, a velocidade máxima, né? Velocidade máxima. Sim, que eu devo andar numa curva. Isso. Ok. Então, bem, quem é essa força centrípeta aqui? A força centrípeta, no nosso caso, vai ser a força de atrito. Ok? Ok. Por isso que também numa estrada com areia, né? É mais fácil acontecer de a pessoa se perder na curva. Onde eu morava lá no Brasil, tinha uma estrada que era cheia de curvas e às vezes passava muito caminhão na estrada e esses caminhão levavam areia às vezes levavam sementes e daí deixava essas sementes, essas areias cair na estrada e causava muito acidente isso, porque essas coisas diminuíam o atrito. Então diminuía a força que levava esses carros a completarem a trajetória circular. Okay. Bem, isso é bem interessante, porque agora a gente pode reescrever o nosso amigo aqui, que a força resultante é a FAT. É igual a massa vezes a aceleração. Só que tem uma outra coisa muito interessante acontecendo aqui. Como esse movimento é circular, essa aceleração é aceleração centrípeta. Força centrípeta, aceleração centrípeta. Tu chegou a ver isso na faculdade? O professor falou de força? Sim, o movimento circular. Foi quando estudamos o movimento circular uniforme no capítulo 2 ou 3. Perfeito. Então, tu deves lembrar que a aceleração centrípeta, ela tem uma equação especial, que é v² sobre r. Agora até nem me lembrar, mas depois do professor escrever já me lembro. Onde essa velocidade aqui seria supostamente a velocidade constante da curva. É a velocidade que estava em verde aqui. Ok? Então, claro, né? Dependendo da velocidade ali, fica mais fácil ou mais difícil tu fazeres a curva. Normalmente a gente freia antes de fazer a curva. Tu já dirigiu alguma vez na vida? Já. Então tu sabes que é assim mesmo, ninguém acelera na curva. Claro. Nem no jogo de corrida. Senão dá cagada, dá caquinha. Muito bem. Então a gente sabe também que a força de atrito, ela é o coeficiente de atrito vezes a normal. Não sei se isso vai fazer alguma diferença aqui, porque nós não estamos interessados exatamente nos detalhes, nós estamos interessados Pois, porque nós nem sequer temos qual é o coeficiente de atrito cinético do gelo.
Isso, ó. Ele falou que esse coeficiente de atrito diminuiu pela metade, né? Sim. Então, quanto que a velocidade vai ter que mudar para que ele consiga fazer a salvo, né, a curva? Ok? Então, vamos colocar aqui a nossa primeira situação. Coeficiente de atrito normal, velocidade Ou seja, eu normal. vou ter que o n é igual a v ao quadrado de r. Não. Não, calma aí. É que a gente às vezes, talvez não queira o n, né? Não importa o n. Então, eu vou colocar essa aqui, situação normal. Ok? Vou escrever aqui normal. Num dia normal, sem gelo. Né? Posso até colocar Certo. sem gelo, para não pensar que tem a ver com a força normal isso. Sem gelo, então. E agora, como é que vai ficar com o gelo? Bem, a gente ouviu dizer que com o gelo o coeficiente de atrito reduz pela metade, né? Certo. Isso. Certo, sim, sim. A força normal não muda, porque o carro tem o mesmo Tem o mesmo massa, peso. mesma história, né? Aqui eu posso colocar massa, poderia até trocar por mg isso aqui. Pois, e assim já se cortava esses anos. Será que vai precisar? Esse é o ponto, né? Agora, essa velocidade que a gente vai ter agora vai ter que ser diferente, lembra? Então eu vou chamar de V'. E foi o que ele falou. É isso aqui que vai mudar. É isso aqui que a gente está interessado, tá bom? Quem é V'? Se lembrares ali o que está no enunciado, né? Está te dizendo quanto que vai ter que diminuir a velocidade, reduzir 71%, reduzir 50%. Né? Esse é o ponto. Tudo bem? Então agora, se a gente... Bem, o que tu faria aqui para resolver? Não quero Agora, eu passaria aquele 2 que está ali a dividir, a multiplicar para o outro lado e depois igualaria as duas expressões a partir de o n. E ficaria mv ao quadrado sobre r é igual a mv' ao quadrado sobre r. Depois haveria muita coisa que se cortava e chegaria à relação que provavelmente seria que v ao quadrado é igual a 2v' ao quadrado. Portanto, Se puderes raiz, chegar, raiz. então. V é igual a... V é igual a 2v'. Portanto, a velocidade terá que ser 50%. Fizesse? Eu não acho que é Fiz. 50. Eu posso fazer aqui as contas mesmo. Tudo bem. Então, a ideia tua tá boa, é isso mesmo? Tem que isolar o Mas eu V'. vou escrever, eu escrevo aqui tudo já. Okay. E mando para o professor. Sem pressa, tá? Toma cuidado com esse quadrado. Acho que o teu erro tá no quadrado, tá? Ok. Já percebi. Percebeu o problema? Estou aqui só a acabar a conta. Ok. Já percebi, dá 0,71. Dá 0,71v igual a v'. É isso aí. É isso mesmo. Por causa, o meu problema foi aquela raiz que eu fiz quadrado, corta com quadrado e esqueci-me da raiz, Que de esse aplicar a 2 raiz tinha ao que, de 2. certa forma, estar dentro do V, né? E Exatamente. eu esqueci-me Esqueci-me de pôr a raiz sobre ele. Foi só Perfeito. corta, corta. Perceba que, né, esse tipo de problema não é nem tanto físico assim, é mais matemático, né? Aquelas análises matemáticas da situação física, muito bem. Bem, eu gostei bastante desse exercício. Vamos dar uma olhada em outro. Vamos olhar a energia se tu quiseres, pode ser? Pois eu gostava de olhar a energia, que assim depois já ficava com uma gama maior de exercícios para poder resolver. Tá bom. Tu vai ver que com energia tem muitos exercícios que são mais simples de resolver mesmo. Eu gostava muito, eu lembro quando eu estudei, eu já estudei, eu preciso mais apenas de rever, lembrar as fórmulas, isso que eu na altura já estudei. E eu gostava muito mais da parte da energia, sinceramente.
Bem, então, veja, né, alguns percursos são muito complicados e se tu quiseres ali pegar o vetor força o tempo todo, tá causando os movimentos, tu vai ter muito problema. Então a ideia de energia é isso, a gente às vezes está interessado só no módulo das coisas, né? E pronto, a gente se preocupa só com o módulo, energia é isso. Eu gosto de dizer para os meus alunos que energia e força são dois lados da mesma moeda, servem para explicar a mesma coisa, que é a dinâmica, né? A causa dos movimentos. Né? Então, a diferença é que a força é um vetor. Então, quando estiver tratando de problemas vetoriais, com direção e sentido, pronto, usa a força. Quando estiver tratando de problemas unicamente modular, vai de energia. E aqui está a energia cinética, então. 1 de mv quadrado. Tudo que tem movimento tem essa energia, tá bom? Então, são poucas as situações onde tu não vai ter energia cinética. Só quando ele falar assim, tá em repouso. Se tiver em repouso, tu sabe que vai ter. Muito bem. E aqui ele mostra um dos vínculos mais importantes que existe na física. De longe, essa aqui é uma das equações mais importantes que tem. Essa aqui, ó. Essa equação a gente chama de teorema trabalho-energia cinética. Eu recomendaria muito que tu anotasse essa fórmula aqui, tá bom? Sabe por quê? Porque quando a gente fala de trabalho, ontem mesmo minha mulher, eu falei de trabalho dela, trabalho, força vezes deslocamento, ela é massagista. todo mundo quando fala de trabalho pensa nessa equação, força vezes deslocamento, né? E às vezes não é com ela que tu vai resolver o problema, mas sim com o teorema trabalho-energia cinética. Okay. É dele que surge um monte de outras soluções importantes, como por exemplo, as soluções de equilíbrio hidrostático, que tu vai ver em Física 2. Então é muito importante não negligenciar essa equação. Bem, o que essa equação está dizendo é basicamente que a variação da energia cinética é igual ao trabalho que esse objeto sofreu. Bem, eu gosto de explicar o trabalho da seguinte forma. A palavra trabalho, né, às vezes fica mal traduzida no português. Porque o trabalho que ele está falando aqui é a questão de funcionamento, dizer assim. Por exemplo, quando o teu computador não funciona, você fala em inglês. My computer doesn't work. Work, trabalho, W de trabalho. Então, o trabalho é uma força que funciona. Por exemplo, você pode aplicar uma força agora no seu celular e ele vai se mexer. Então, essa força gerou o trabalho. Só que se você aplicar essa mesma força que tu aplicasse no celular na parede agora, não vai funcionar. A parede não vai se mexer, certo? Certo. Então, por isso não tem trabalho. Isso parece bobo, mas isso resolve um monte de situações muito importantes. Como, por exemplo, quando tu estás se movendo na diagonal, subindo algo na diagonal. Né? Ali a força-peso está agindo, só que ela está agindo só numa direção. Em outra direção ela não causa movimento, porque ela só age numa direção. Então nessa outra direção, na direção horizontal, a força-peso não vai gerar trabalho. Então esse conceito de funcionamento é muito bom. Tá? Se eu ficar me movendo horizontal, a força-peso nunca vai agir, nunca vai trabalhar sobre mim, nunca vai me fazer me mover. Certo. Bem, continuando com o trabalho. É importante entender o trabalho para depois entender a conservação de energia, tá? Ok, sim. Certo. Então, o que acontece aqui? Uma coisa que confunde muito o pessoal é esse cosseno de θ aqui, né? Quem é ele, né? Para que ele serve? Bem, como tu pode ver nesse desenho aqui, a força está agindo na diagonal, mas o deslocamento é só horizontal, o vetor verde é o vetor de deslocamento. Sendo assim, né, o que acontece? Bem, a força apesar de ser na diagonal, vai ser o valor da força vezes o cosseno de θ, porque é o adjacente, depois a dividir pela hipotenusa, a hipotenusa passa para o outro lado. Então, na verdade, né, apesar da força ser na diagonal, apenas a componente horizontal dela está agindo, está trabalhando. Sim. E esse negócio de componente horizontal a gente já conhece bem lá da trigonometria, mas também da geometria analítica, né? Esse é o produto escalar. Então, na realidade, o trabalho é um produto escalar. Na verdade mesmo, ele é a integral disso aqui. Tu já fez cálculo 1? Cálculo integral, sim. Tá, e o cálculo vetorial tu não fez S ainda. Tive álgebra linear. Que envolve a integral de linha, integral de superfície. Não. Não? Pois é. Isso é o que eu vou ter agora em cálculo 2. Isso. O trabalho é uma integral de linha, né?
porque a força ela pode variar em diferentes posições do deslocamento da partícula. Então tu terias que fazer esse produto escalar ponto a ponto do teu movimento, percebe? Sim. Claro que nessa situação a gente está considerando que a força é constante, olha só, isso é muito importante. Tens que sempre ver se teu problema trata de força constante. Se ele não tratar, provavelmente tu estás falando de uma situação linear, e daí tu vai ter que utilizar aquilo que todo aluno de ensino secundário adora fazer, que é calcular a área abaixo da curva. A área abaixo da curva do gráfico força-deslocamento. Isso também é o trabalho. Mas lá, normalmente, daí, quando tens que fazer isso, a força varia, tu tens a área de um triângulo. Então, por aí vai. Bem, voltando aqui para a questão do ângulo, nesse caso, né? Percebe que a força e o deslocamento aqui têm a mesma direção, né? Ou seja, são verticais, mas sentidos opostos. Por isso, o ângulo entre eles é 180 graus, e o cosseno de 180 graus é menos 1. Então, resposta de menos 1. E é isso, né? Nesse primeiro momento, é o que nós temos. Daí ele, bem, vai falar alguns exemplos específicos aqui, de força constante, etc. E isso é um ponto importante de teoria, já que tu gosta de teoria. Ó. Caso tu faças um movimento de um objeto com velocidade constante, qual que é o trabalho total desse objeto, né? É zero. O trabalho é zero. Isso é bem estranho, né? Por quê? Porque o objeto está movendo-se, né? Sim, teoricamente, se havendo. Pois. Pois é. Mas daí que tem o ponto, né? Aí que é um ponto muito bonito da física. Porque não tem só um trabalho agindo sobre ele. Não é só o trabalho dos caras aqui puxando. Tem o trabalho da força de atrito também. E é normalmente esse trabalho da força de atrito que vai entrar como uma energia dissipada no teu problema. Quando tu estiveres trabalhando com conservação, percebe? Quando eu não estiver. É que normalmente a gente parte da conservação e coloca elementos lá de dissipação, né? Essa é a ideia. Tu sempre está trabalhando com conservação. Só que parte da tua energia foi dissipada, entendeu? Ok. Então é uma ideia boba, mas é sempre conservado na realidade. A energia sempre se conserva. Bem, num sistema aberto. Muito bem, então aqui ele está a falar aqui basicamente do que eu falei, né? Da característica vetorial aqui do deslocamento. E é isso. Que se tu tiveres movimento em 3 dimensões, tu vai ter que calcular em 3 dimensões. Aqui está o que eu falei sobre a área, justamente pela, novamente, natureza vetorial do procedimento aqui. E mais um pouco de teoria. Esse aqui é um ponto muito importante. Né? Se a pessoa fica pensando que trabalho é sempre força vezes deslocamento, quando chegar na lei de Hooke vai dar problema. Porque o que vai acontecer? Força vezes deslocamento. A lei de Hooke é kx. Lembra da lei de Hooke? Não. Tu não te lembras da lei de Hooke, a lei da força da mola? Que é a F Não. igual a menos kx? Não. O teu professor não chegou a falar de força de mola para ti? Eu não me lembro disso. A mola é uma coisa muito importante, porque ela tem a ver com oscilação, né? Existem só dois tipos de energia que te permitem soluções analíticas na física. Um é o oscilador, que é dado pela lei de... Bem, essa equação aqui que eu estou mostrando, né? A lei de Hooke. A força de uma mola é sempre essa. Percebe que o X aqui está associado com a compressão da mola. Então, quanto mais comprimido a mola tiver, ou mais esticada a mola tiver, maior vai ser a força. Acho que se tu já brincou com uma mola... A diferença entre o que ela estica e o que ela mola. E a posição de repouso dela, vamos dizer assim. Então, beleza. Muito bem, então essa é a equação da força da mola, vamos dizer assim, a gente chama de lei de Hooke. Agora, se a pessoa desatenta ficar achando que o trabalho é sempre força vezes deslocamento, ela não vai entender por que a lei de Hooke tem como resposta uma equação que também é muito famosa, que é a energia da mola, um meio de kx quadrado. A energia da mola é um meio de kx quadrado. Aqui, ó, né? Tá aqui, essa fórmula aqui. Por quê? Novamente, porque o trabalho, ele não é apenas a força vezes deslocamento. Vai ser apenas isso quando a força for constante. Mas a gente acabou de conversar aqui que quanto mais apertada a mola, ou mais esticada a mola, maior a força, certo? Certo.
Ou seja, a força está mudando ponto a ponto. E é por isso que a gente usa integral. A integral na física é para isso que serve. Para quando as situações elas mudam a cada pequena variação. Percebe? Entendi. Então, o que está acontecendo aqui? A força está mudando a cada pequena variação, então tem que integrar a cada variação. Já que, vamos dizer assim, o deslocamento se dá justamente na direção da variação da mola. Então, eu integro justamente nessa direção de movimento. Isso é bem interessante, tá? Tem alguns problemas em hidrostática onde isso vai aparecer de novo. Então, olha só como é bonito quando a gente usa a integral na física, né? A gente chega, de fato, numa solução que no secundário a gente usa sem sempre se perguntar muito, né? Por que é um meio de cachos quadrado? No secundário a gente não se pergunta, e aqui está o motivo. Pronto. Então, olha só, ele vai chegando em algumas outras soluções aqui. Por exemplo, bem, Isso depois é a derivação das fórmulas. Vai isolando coisas, né? Ele acha a velocidade ali em termos do deslocamento, por aí vai, né? Então ele vai mostrando algumas outras situações aqui de velocidade constante, mas eu acho que o principal eu já falei para ti, tá bom? Sim, o resto depois também é mais a aplicação do... Isso. Tem até coisa relativística, isso aqui você pode ignorar sucintamente. Anyway, bem, eu acho que dá pra gente tentar resolver um probleminha aí de trabalho, né? Sim, podemos fazer. Será que tu tens capítulo 6, provavelmente? Aí também tem, agora acho que é o 6 e não sei se, acho que é só o 6, acho que o 7 já mudou o tema, se não me engano. Work and Energy. Ok. O 7 acho que também ainda tem a ver com isso, que é a conservação de energia. Eu acho que o problema 12 aqui me pareceu bem simpático. Mas a matéria para o exame acaba no capítulo 7. Eu tô no 6. Ou eu tô no 7? Não, tô no 6, tô no 6. Pronto. Agora só mas também tem os dois relacionados. Outra é a conservação de energia, que também já acabamos por ir vendo. Isso. Work and Energy. A figura 630 mostra o plot de um potencial energia em função de X. A cada ponto indicado, diga se a força F é positiva, negativa ou zero. Pelo gráfico. Qual dos pontos da força tem a sua maior magnitude? Identifique os pontos de equilíbrio e diga se o equilíbrio é estável ou neutro. Muito bem. Isso é bem interessante, tá? Só que a gente não chegou nisso ainda lá, porque isso aqui tem mais a ver com a energia. Que é o seguinte. Energia potencial. A força normalmente é dada como menos o gradiente do potencial. O gradiente? O que é o gradiente? Tu sabes? Aí eu dei isso em análise. O gradiente é uma derivada, só isso. Eu lembro. É derivadas parciais. Isso, em todas as direções. Mas como normalmente a gente, nesse caso é de fato isso, a gente está preocupado só em x, então a gente pode pensar que é menos du dx. Percebe? Okay. Sim. É uma derivadinha. Portanto, onde tu tens, veja, a força, olha só, tem a ver com a derivada do potencial, né? Então a força vai ser sempre o sinal contrário da derivada do potencial. Percebe? O professor sabe que o que eu estou a ver é o índice. Que desgraça. Eu coloquei o errado. Já estava te explicando aqui, ó. Tá tudo aqui. Ok. Muito bem. Então, né? Voltando aqui, meu caro. Força é o gradiente. O gradiente, nesse caso, começou em x desse jeito. Aqui está a nossa curva. Está perguntando algumas coisas ali sobre se, para esse gráfico que é do potencial, qual vai ser o sinal da força, né? Onde ela vai ter a sua maior magnitude e pontos de equilíbrio. Muito bem. Então, no jeito que eu escrevi aqui, né? A gente percebe que a força vai ter sempre o sinal contrário da derivada do potencial, beleza? Certo. Ou seja, por exemplo, quando U é positivo, o F será negativo, e quando U é negativo, o F será positivo. Quando a derivada do U, por exemplo, no ponto A. Sim, mas neste caso representa isso, porque o menos salta fora da derivada. Não, por exemplo, ponto A, o U é negativo, certo? Certo, portanto o F será positivo. Mas a derivada é positiva. Porque a gente está preocupado com a derivada do U, não com o valor do U em si. Percebe? Certo, então o valor do U será negativo. Sim.
está no gráfico. E o valor de F... Não, a gente não precisa pensar no valor do U, a gente precisa pensar no valor da derivada do U. Porque se a gente está preocupado com a força de F, a gente está preocupado com a derivada do U. Ok, já percebi. Percebeu? E no ponto A, apesar do U ser negativo, a derivada é positiva, porque é uma região de crescência, tá vendo? Certo. Isso. Então, se a derivada é positiva, a força é negativa. Ok, já percebi. Percebeu? Beleza. Agora no ponto B, vamos ver. Então em B será 0. Em B será 0, porque o B é um ponto de máximo, né? É o greatest potential aqui, vamos dizer assim. E a força é 0, então. Aí será negativo, portanto será negativo, a força será positiva. Isso. E aqui... Em D será 0. 0 de novo. Em E será... Ora bem, a derivada é positiva, portanto o F será negativo. E agora aí é que é a minha dúvida, mas eu acho que isso é ligeiramente negativo, portanto será positivo. Eu diria que é isso mesmo. A gente não tem um platô aqui. Tá caindo. Ligeiramente. Ligeiramente. Muito bem. Qual dos pontos a força tem a sua maior magnitude? Independente do sinal, né? Bem, tem que ser no ponto, vamos dizer assim, onde a derivada é mais íngreme, né? Onde tu acha que a derivada é mais íngreme? Em C. C, com certeza. Bem observado. Identify and equilibrial points. E aí, quais são os pontos de equilíbrio? Os pontos de equilíbrio é quando é 0. Perfeito? Ou seja, vai ser B e D, considerando que F não é, embora tenhamos ali aquela dúvida, será B e D os pontos de equilíbrio? Eu diria que B e D. E quem que é o estável e o instável? Eu nem sei o que é isso, por ser sincero. Bem, pensa comigo. Vamos pensar esse potencial aqui como se fosse um morro mesmo. Então, se tu tivesse uma bolinha aqui, ele ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava, ia e voltava. Ele estaria preso nesse poço, vamos dizer assim. É estável? Esse é um ponto estável, então. Agora, se a bolinha tiver aqui um ponto de equilíbrio, ela está equilibrada. Mas qualquer variação de energia vai fazer ela decair para algum estado, vamos dizer assim. Certo, portanto é instável. Exato. Só isso. Muito bem. Aí, ó, um probleminha bem teórico. Estes primeiros vão ser os mais teóricos. A 13 aqui, true ou false. Já que tá aqui, vamos fazer. The gravitational force cannot work because it acts at distance. The gravitational force cannot do work. Ela não pode causar trabalho, porque haja distância. Não. E aí, o que você acha dessa? Acho que é falsa. Nossa, a gente fala o tempo todo do trabalho da força-peso, que é isso além da força gravitacional, né? Trabalho é a área abaixo da force versus time curve. E aí, o que você acha dessa? Mas nós há bocado estivemos a falar disso, portanto eu acho que sim. Bem, se a gente olhar para a equação do trabalho, que é força vezes deslocamento, então é com deslocamento, né? Vai ter um gráfico onde a força e o deslocamento é assim. Esse gráfico é, por exemplo, da mola. Força, deslocamento. Daí, se tu quiser saber quanta energia, o trabalho, né, tu colocou aí para fazer a mola se deslocar um pouco, vai ser essa área aqui. Ok? ok, não é força versus time, é força versus o deslocamento. Em especial, isso aqui são vetores, né? Então, quando tu tens uma força constante, né, a gente não precisa se preocupar tanto com essa questão aí das integrais e tal. Vou lembrar que isso aqui, além de vetor, é uma integral também. Olha só. Veja, o que é essa área aqui? Não é justamente a base vezes a altura? É. A base é F, quer dizer, desculpa, a base é D, a altura é F. D vezes F. F vezes D, trabalho. Percebe? Sim. É isso aí. Então faz todo sentido visual, matemático aqui, isso. Pronto. Deixa eu pegar mais uma. Tens alguma que te apeteceu lá na tua ficha? Aqui eu ainda não trabalhei esta secção, portanto eu nem sequer olhei assim. Eu gostei da 20.
Bem É 20? simples. Então vamos a 20. Dá uma lida nela aí e vê se tu percebe. Eu vou 15 escrever umas gram equações aqui. bullet has a speed of 1.2 km por segundo. Vou tirar notas. 15 gramas, 1,2 km por hora. Vou já passar isto para metros por segundo. É dividir por 3,6. Não. Não é. Ali tá em quilômetros por segundo. Se tu queres passar para metros Pois por está. Para passar para metros por segundo tenho que dividir por 1000. multiplicar por 1000, né? Porque se 1 quilômetro são 1000 metros, então ele vai fazer Sim, 1200 exato. metros por segundo. Exato, já percebi a lógica. Nem tu ia perceber se tu dividisse, né? Porque uma bala não ia ser tão devagar assim, né? Era, senão não, nem assustava. A energia cinética. A energia cinética é 1 meio de m vezes a velocidade ao quadrado. Ou seja, 0,5 vezes 0,015 vezes 1200 ao quadrado. 10.800 joules. Isso. A massa ali tu passou para quilogramas? Aqui na folha não passei, mas depois a fazer a conta na máquina passei. Perfeito. What is kinetic energy if speed is halved? Bem, a gente quer passar a velocidade para metade agora. Ou seja, a velocidade passa para 600. Portanto, eu acho que será 1/4. Exato, 1/4. Isso. Porque metade, né? Vai ficar Porque tem metade, a metade ao quadrado que dá 1/4. What its energy if its speed is doubled? É 4 vezes mais, será cerca de 42.000, se não me engano. Isso. Essa questão era bem parecida com aquela anterior que a gente fez. Muito bem. Só um outro problema. Problema de trabalho. Se a gente acha um problema com trabalho. Work done by a variable force. Não, pô. Trabalho aqui. Só energia cinética. Essa aqui. Acho que tu consegues fazer ela em menos de 5 minutos. Uma força constante 80 newtons atua numa box de massa 5 kg, ou seja, 5 kg 80 newton. Está a mover na direção da força com uma velocidade de 20 metros por segundo. Poucos segundos depois está a mover-se com uma velocidade de 68 metros por segundo menos 1. Termina o trabalho feito por esta força. Ok. O trabalho será a força vezes o deslocamento. Agora, eu sei que uma força é igual à massa vezes a aceleração. 80 é igual a 5A. Portanto, A será igual a... Isto aqui dividido por 5 dá aqui, dá para aí 16. 80 dividido por 5... Não. 80 dividido por 5 dá exatamente, dá 16. Tenho que descobrir o deslocamento, ou seja, o deslocamento D será igual a 0, depois 20D menos 1 meio de 16, ou seja, isto é menos 8D ao quadrado. E depois o que é que eu sei? Sei que a velocidade de 68 vai ser igual a 20 mais 16D. A partir disto eu consigo descobrir que isto vai dar 68 menos 20 vai dar 48. 48 dividido por 16 vai dar T igual a 3. Ou como vai dar com o deslocamento é igual a 20 vezes 3 menos 8 vezes 3 ao quadrado. O deslocamento deu-me negativo, mas o trabalho nunca pode ser negativo, do que eu me Pode sim, lembro. por que não? O trabalho pode ser negativo? Sim, claro.
80 vezes menos 12. Isto vezes 80 vai dar menos 960 joules. Não sei se está correto. Manda foto. Pronto, eu tenho que ir a fazer isto quase na Se velocidade tu fizesse 3. o teorema trabalha energia cinética, né? Eu usei muitas coisas, também usei equações de movimento e a segunda lei de Newton. Talvez não precise. Porque se ele quer o trabalho, né? Olha só. Mas para mim foi a forma mais fácil que eu arranjei, mas o professor já recebeu aí a minha fotografia. É que assim é mais fácil, eu acho. É só fazer o mv quadrado sobre 2. Mas vamos ver aqui. Que estupidez. Pois é, mas acho que também está correto. Mas Sim, realmente, pode chegar de forma eu peguei na forma mais complicada que me lembrei e fiz essa. Só achei estranho o negativo, tá? Acho que tem algum erro matemático aí no teu processo, tá bom? Bem, agora tu sabes que tu consegue fazer com variação da energia cinética, né? Aquele menos está mal, sim. Já percebi, porque aquilo é mais, não é menos 8t ao quadrado, é mais 8t ao quadrado. Vai ficar 68 ao quadrado menos 20 ao quadrado. É só resolver essa conta, basicamente. Vai dar positivo. Tá bom? Aquele S é o 5, dá 2,5 vezes. Agora vou só no instante aqui confirmar o valor. Menos 20 ao quadrado. Não, o valor não tem nada a ver com o meu. Bem, é isso, tá? Espero ter ajudado aí. Acho que você tá pegando bem essa matéria. Vai dar tudo certo, tenho certeza. Tá bom, Pronto, João? agora a matéria também geral já está vista, depois agora é só fazer isso e eu marco já uma explicação com o professor para tirar dúvidas, ok? Perfeito. Então tá, muito obrigado, tá? Pronto, muito obrigado, professor. Um abraço. Um abraço, tchau.